Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a sua graça seja mais uma vez derramada sobre nossas vidas, enquanto ouvimos a sua santa palavra. Amém? Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, do verso 38 ao 42, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte, a ética e a vida do reino. Nós estamos trabalhando esse tema durante todo o ano, o reino de Deus, venha o teu reino. Nós já vimos sobre a natureza do reino de Deus, sobre o papel da igreja como agência do reino, e agora especialmente olhando para a ética e a vida do reino de Deus, como devemos viver como cidadãos do reino dos céus. Mateus capítulo 5, dos versos 38 ao 42. Mateus 5, de 38 a 42. Leiamos a palavra do Senhor, que assim diz: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela porção da tua palavra destinada para a nossa instrução nessa noite, ó Deus. E nós aqui queremos rogar ao Senhor, ao teu Santo Espírito, que ilumine o nosso entendimento e conceda graça para que possamos, ó Deus, receber, entender e aplicar a tua verdade ao nosso coração e às nossas vidas. Quebranta-nos, ó Deus, conduz-nos conforme a tua vontade, guiados, ó Deus, pela tua santa e poderosa palavra. Transforma-nos, Senhor, por meio dela, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós oramos como orou o teu Filho amado Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos, ó Pai. E graças ao Senhor, te louvamos. Amém e amém. Bem, eu acredito que quando criança você tenha ouvido ou até dito o famoso bateu, levou. Isso era bem comum nas nossas brincadeiras, quando nós achávamos injusto e havia uma briga, alguém batia no outro, então a gente revidava e dizia, bateu, levou. E esse parece ser o mesmo princípio disso que foi dito e que Jesus aborda aqui nesses versos. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esse era o princípio da lei de Talião, a lei da proporcionalidade. E, de fato, é uma lei bíblica, é uma lei que se encontra no Antigo Testamento. A palavra talião vem da palavra latina talis, que quer dizer tal qual ou igual, na mesma medida, na mesma proporção. E essa lei reafirma o princípio da pena idêntica ao crime cometido ou à injúria cometida, da retribuição proporcional ao que foi feito, à ofensa que foi feita, que foi realizada. E esse princípio já se encontrava em sociedades antigas, como sinais da graça de Deus em culturas, inclusive pagãs, da graça comum de Deus. No Código de Hammurabi, babilônico, de 1750 a.C., você pode encontrar princípios parecidos com esse. Contém o registro mais antigo, dos registros, o mais antigo sobre este princípio. E a Lei 196 do Código de Hammurabi diz assim: se um homem destruir o olho de outro homem, destruir-se-á o olho dele. A Lei 197 do mesmo Código diz também: se quebrar o osso do outro, quebrar-se-á o osso dele também. Então esse era um princípio
que já era praticado nas culturas como uma forma de proporcionalidade, de aplicar justiça, de aplicar medidas que sejam justas e proporcionais à ofensa cometidas. Mas qual é o problema, então, visto que Jesus está no Sermão do Monte, corrigindo problemas ou formas de entendimento dos fariseus a respeito do que foi dito pelos antigos? Primeira coisa que nós precisamos olhar para o texto e reconhecer: Jesus não invalida o princípio da proporcionalidade ensinado no Antigo Testamento, porque ele mesmo havia dito que ele não veio para revogar a lei, ele veio antes cumpri-la. Portanto, ele não revogaria esse princípio que está presente no Pentateuco, que está presente nos primeiros livros da Bíblia. Então, a justiça, ela deve ser aplicada, e deve ser aplicada de modo correto. Então, Jesus não invalida esse princípio da proporcionalidade. O que ele faz, na verdade, é mostrar ou reafirmar que a justiça do reino, ela deve, além de aplicar a lei do Senhor, a lei de forma justa, deve incentivar a generosidade, deve ensinar a prática do bem, ao invés da vingança. Ele corrige exatamente uma interpretação errada dos fariseus, dos homens daquela época, que queriam transformar essa lei, que era uma lei, um princípio de justiça pública, que deveria ser aplicada pelos magistrados, e eles queriam transformar isso numa forma de vingança pessoal, ou numa justificativa para a vingança pessoal, para a vingança no âmbito privado. Ou seja, ele queria corrigir homens que procuravam executar vingança pessoal sob a justificativa de que estavam aplicando e cumprindo corretamente a lei de Deus. Novamente aqui, Jesus trata uma questão do coração, como ele vem tratando cada vez que ele aborda um dos mandamentos, ele vem tratando questões do coração. E aqui ele volta pela segunda vez no sexto mandamento, o mandamento não matarás. Ele ensinou que se um homem, se uma pessoa tiver desejo odioso ou ira odiosa contra o irmão, que ele já cometeu homicídio. E aqui ele volta a essa questão da forma como nós devemos lidar com o outro, da forma como nós devemos lidar com a vida do outro. Muitas vezes, por que eu digo que ele volta novamente a tratar uma questão do coração? Porque muitas vezes o nosso anseio por justiça esconde o desejo de vingança, o desejo de vingar do outro. Nós vimos claramente isso essa semana, quando aquele rapaz, aquele jovem chamado Charlie Kirk foi assassinado nos Estados Unidos. E nós vimos pessoas na internet celebrando a morte do rapaz, porque ele representava uma ameaça para o seu pensamento político. Muitas vezes o nosso coração esconde um desejo de vingança contra alguém que fez o mal ou que aparentemente fez alguma coisa contra nós ou que pensava contra nós. Isso revela a maldade no coração de pessoas aparentemente justas, pessoas que aparentemente são boas, mas revelam no seu coração um desejo de vingança. Quem de nós, que atire a primeira pedra, quem de nós nunca teve desejo de vingança? Quem de nós nunca teve desejo que alguém que fez o mal contra nós recebesse um mal proporcional? Quem de nós nunca cometeu esse pecado? E de fato Jesus está corrigindo esse pecado no coração dos seus ouvintes. Um dos pais da igreja, Agostinho, ele, na interpretação do Salmo 30, ele fala o seguinte: os homens que são nossos inimigos, seja de qual tipo for, não devem ser por nós odiados, para que não aconteça que um homem se torne mau ao odiar outro homem mau, que o faz sofrer, e assim haja dois homens maus. Então, o que ele está ensinando, o que ele está mostrando, é que quando um homem que aparentemente é bom, um homem de bem, responde com mal proporcional ao mal que lhe foi feito,
então já não temos um homem bom e um homem mau. Temos dois homens maus. Sim, assim quando um homem supostamente bom paga o mal com o mal, ele peca. Um homem supostamente bom paga o mal com o mal, ele revela que há maldade no seu coração. E há maldade no coração de todos nós. Todos nós precisamos reconhecer que há maldade em nosso coração. Às vezes nós não temos o ímpeto de vingança, mas nós nos alegramos quando um mal acontece com alguém que fez um mal contra nós. Nós nos alegramos quando algo dá errado com alguém que nos prejudicou, que nos causou algum dano. Jesus então propõe um caminho para corrigir o nosso coração. E o caminho para a correção do nosso coração, nesse caso, é a humilhação. Esse é o caminho que Jesus propõe para corrigir o mal do seu e do meu coração. Assim, nesses versos, ele nos ensina a agir contrariamente à disposição natural do nosso coração. A disposição natural do coração é bateu, levou, na mesma proporção. E ele então nos ensina a oferecer algo mais, a ir além daquilo que nós deveríamos fazer no caso de sofrermos uma injúria, no caso de sofrermos um mal, sofrermos um dano feito por alguém, por alguma pessoa má. Então, o que ele nos mostra é que nós precisamos subjugar os nossos corações, ou subjugar o nosso desejo de vingança, para que ele seja glorificado em nossas vidas. Olhemos para o texto e vejamos como que Jesus ensina isso. Mais uma vez ele começa dizendo: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito. Ele já vem repetindo isso já há alguns momentos, sempre repetindo: ouviste o que diz os antigos, ouviste o que foi dito, e agora mais uma vez ele faz isso. E aqui ele mostra um princípio da lei que é encontrado no Antigo Testamento. E se você abrir a sua Bíblia agora, em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 23 a 25, você vai ver que esse princípio, olho por olho, dente por dente, está lá presente na lei do Senhor. Êxodo 21, verso 23 a 25 diz assim: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Claramente, a lei da proporcionalidade, que a justiça deve ser aplicada proporcionalmente à ofensa, está presente na lei do Senhor, no livro de Êxodo. Também em Levítico, no capítulo 24, versos 19 e 20, quando o Senhor diz: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Um princípio da lei do Senhor. É justo. Também Deuteronômio, capítulo 19, verso 21. Quando trata da questão da denúncia e da falsa denúncia, especialmente o homem que faz falsa denúncia contra o outro e provoca um mal contra o outro deve ser punido. E aí a lei termina afirmando o seguinte: não o olharás, não olhará para esse homem com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui então você vê claramente que era um princípio claro da lei do Senhor. Logo o Senhor Jesus está reafirmando isso, dizendo: vocês ouviram o que foi dito na lei do Senhor. A lei do Senhor é fiel e verdadeira, e este princípio está correto. No entanto, homens maus têm lançado mão da lei do Senhor e interpretado essa lei ao seu bel prazer para justificar a vingança pessoal contra os seus inimigos. E, no caso, quando você olha para os 3 textos que nós acabamos de ler, todos esses casos eram resolvidos perante os sacerdotes e juízes, nunca de forma pessoal e particular, mas estava na mão do magistrado religioso e civil. O magistrado religioso e civil era responsável
por tratar aquela demanda e por lidar com a aplicação da justiça naquele caso. E nós temos meios de fazer isso. A igreja tem o seu magistrado, a igreja tem os seus tribunais, e nós devemos tratar as demandas que acontecem dentro da igreja no tribunal da igreja, não de forma pessoal ou não de forma particular, vingando do irmão, mas se há demandas entre nós, nós temos o meio. Nós temos o conselho na igreja local, temos o presbitério se transforma em tribunal, no caso de precisar de uma denúncia contra um pastor. O sínodo e o Supremo Concílio têm o seu tribunal de recursos para lidar com as demandas da igreja. Mas há casos que são contra pessoas que não pertencem à igreja. Nós temos o magistrado civil, que pode fazer por nós a aplicação da lei, que pode aplicar corretamente a lei. Nunca a Bíblia nos permite executar justiça com as nossas próprias mãos. A Bíblia ensina que essa lei, a proporcionalidade é justa, mas ela deve ser aplicada por quem Deus estabeleceu para aplicar. Pelo magistrado, pelas autoridades, e não pessoalmente, não por nós. O que os fariseus estavam fazendo era apropriar-se dessa lei para fazer vingança, para ter justificativa na execução de vingança. Veja, em todos os casos, a justiça era tratada perante os sacerdotes e juízes, perante o magistrado estabelecido por Deus para julgar e aplicar a lei. O princípio da proporcionalidade aqui apresentado por Jesus, repetido por Jesus de acordo com a lei em Deuteronômio, em Êxodo e em Levítico, estabelecia o princípio da justiça correta, da justiça proporcional, da justiça aplicada por aqueles que Deus estabeleceu e não da vingança pessoal. Não se trata de vingança pessoal. A aplicação da justiça era sempre executada por juízes e não pelas mãos do ofendido. Qual era o propósito disso? O propósito dessa lei era, em primeiro lugar, limitar a pena e impedir que vinganças desproporcionais fossem aplicadas, mas também garantir que não houvesse frouxidão na aplicação da lei, que a justiça fosse aplicada na proporção da ofensa, de acordo com a ofensa, e não fora daquilo que foi estabelecido por Deus. Era aplicada por juízes e não podia ser usada para justificar retaliações pessoais. João Calvino disse que essa lei era dada por Deus para excitar a vingança privada, ou não para excitar a vingança privada, mas para restringi-la e regulá-la, colocando-a nas mãos dos magistrados, para que aquelas pessoas que Deus estabeleceu como autoridade resolvessem as questões e não nós mesmos com as nossas próprias mãos. Mas Jesus vai além disso. Ele vai além de só relembrar a lei, de relembrar o princípio. Vocês ouviram o que foi dito. Agora ele vai além do que o entendimento dos fariseus permitia. Ele diz: eu, porém, vos digo. E mais uma vez, nós precisamos lembrar que Jesus é o legislador, ele deu a lei, e ele é o intérprete perfeito, porque ele que legislou, ele mesmo pode interpretá-la. Ele é Deus. Ele é o dono da sua santa lei. Por isso, ele é quem sabe interpretá-la corretamente. Por isso, quando ele diz, eu, porém, vos digo, ele está dizendo, assim deve ser vivida, aplicada a lei no âmbito pessoal. E aí ele afirma, não resistais ao perverso, verso 39, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. O Martin Lloyd Jones chama o Sermão do Monte de a contracultura do reino. E eu acho que é óbvio quando nós lemos o Sermão do Monte, quando nós lemos uma afirmação como essa
que Jesus fez aos seus discípulos. A contracultura do reino. Porque ele nos ensina a agir de um modo contrário à nossa disposição natural e contrário às disposições do mundo, contrário ao que o mundo faria. Mais uma vez lembramos do que fazíamos na infância. Bateu, levou. Então, o que é natural aqui é, se você levou um tapa na face direita, que você retribua com um tapa na face do outro que te bateu. É o natural. É o natural. Mas ele ensina-nos a viver a vida do reino sob uma ética mais elevada. Olha, se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra face. É certo que, assim como Jesus não quis dizer que se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela e joga fora, ou se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Literalmente, ele não estava esperando que os seus discípulos fizessem isso. Da mesma forma que também não é um ensino de que, literalmente, você, ao levar um tapa, você vira o rosto e fala, bata do outro lado. Não é isso, de fato. Mas é que você esteja pronto a, além de não retribuir, de perdoar o ofensor. E esse é um desafio do Evangelho. E esse é um desafio do Rei. De você, além de não retribuir a ofensa, você perdoar o ofensor. A lei civil previa punição proporcional ao malfeitor. Isso a gente já viu, mas em Deuteronômio capítulo 25, verso 1 e 2, diz assim: em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merece açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Então aqui é bem claro na lei do Senhor que a lei já previa punição proporcional ao ofensor. Quando houver ofensa, o juiz determinará uma sentença proporcional ou segundo a sua culpa. Isso era claro na lei do Senhor. Mas Jesus trata agora da questão no âmbito pessoal. Ainda que você precise tratar a questão no âmbito com os magistrados, você precisa resolver a questão do seu coração. E aí ele ensina, não resista ao perverso. Certamente, não resistir ao perverso não significa esse pacifismo passivo que muitos têm pregado, de que você deve ser feito de bobo, que você deve suportar tudo quanto é coisa, tudo quanto é desaforo e não fazer nada, e não tomar nenhuma medida. Não é isso. Mas o que Jesus está dizendo é, não revide, não responda com vingança, não pague o mal com mal, como nós vimos o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo ensinando isso no capítulo 13 de Romanos, que foi lido hoje. Não paguemos o mal com o mal. Assim, voltar a outra face significa suportar a injúria, suportar o dano sem retaliar, confiando na justiça de Deus e oferecendo perdão para o ofensor. É lícito, inclusive, recorrer ao magistrado. Como eu disse, nós temos instâncias religiosas e civis que podem tomar conta das nossas causas, que podem resolver essas questões para nós, para que o mal seja devidamente tratado. Mas o mal precisa ser tratado externamente, mas ele também precisa ser tratado internamente, porque o dano, geralmente cometido de forma externa, provoca algo no nosso interior por causa da malícia, por causa da maldade do nosso coração. Provoca raiva, provoca ira, provoca desejo de vingança. E o Senhor já disse que aquele que deseja vingança, aquele que tem ira contra o seu irmão, esse já cometeu homicídio. Assim, o cristão nunca deve lançar mão de recursos vingativos contra o seu irmão. Não deve lançar mão da vingança como recurso para tratar o problema, mas deve buscar em Deus graça para perdoar, graça para suportar aquela ofensa. O pastor Matthew Henry disse que o cristão
não deve ser conhecido por sua prontidão em revidar. Pelo contrário, ele deve ser conhecido pela sua prontidão em sofrer a ofensa com paciência. E além disso, as Escrituras nos ensinam que nós devemos ser conhecidos por perdoar como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mais uma vez relembramos, é contra a nossa natureza, é contra a nossa disposição natural. Por isso é chamado o Sermão do Monte de a contracultura do rei. E aí Jesus então mostra esse primeiro caso. Se você sofrer uma ofensa, como você responderá à ofensa? E a pergunta deve ser feita para cada um de nós, como nós temos respondido às ofensas que nos são feitas. Como nós respondemos, como nós tratamos as palavras duras que nós recebemos dos outros. Como nós respondemos às injustiças. O que nós temos feito? Nós temos respondido na mesma moeda? Estamos pagando na mesma moeda? Respondendo mal com mal? Tratando mal com mal? Não é esse o princípio estabelecido pelo Senhor Jesus. Antes, perdoai o ofensor. Há também uma questão que Jesus levanta no verso 40, que é a resposta a demandas. E sejam elas justas ou injustas, nós precisamos confiar no Senhor. E aí no verso 40 ele diz assim: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Geralmente, em caso de demanda lícita, naquele período, a lei permitia que se tomasse alguma coisa como fiança, como um meio, como penhor, como um meio de garantir que aquela dívida ou que aquela ofensa fosse paga. Então, quando alguém tinha uma dívida, quando alguém causava um prejuízo, o ofendido podia requerer alguma coisa do ofensor, requerer alguma coisa para garantir que aquela dívida, que o prejuízo seria pago. E tomar uma túnica certamente era mais natural, era mais tolerável, porque geralmente as túnicas, e possivelmente aqui se trata de uma túnica festiva, que a pessoa não precisava usá-la constantemente, que a pessoa não tinha necessidade de estar com ela constantemente, mas que ele podia oferecer, geralmente um produto mais caro, podia oferecer como uma garantia, uma túnica festiva. Mas as capas geralmente eram um meio de proteção. E aqui Jesus diz que se quiser levar a túnica, deixe também levar a capa. E se você voltar para a lei do Senhor protegia a capa, que era considerada essencial, especialmente para o pobre. Na lei do Senhor, nós temos isso em Êxodo, capítulo 22, versos 26 e 27. Diz assim: se tomares em penhor a capa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que ele se cobre. Então, se a capa fosse tomada com penhor, a lei dizia que a capa deveria ser devolvida antes que a noite chegasse, porque a capa era o meio do pobre se proteger durante a noite. Então havia uma lei que protegia a capa. E aí nós vimos agora o Senhor Jesus dizendo: se querem levar a tua túnica, entregue voluntariamente também a sua capa. O que Jesus está ensinando com isso? Dar a túnica era um ato de obrigação, mas entregar a capa era algo que ia além da exigência legal. Algo que ia além do que a lei requeria. Dar a capa e oferecer a capa quando a túnica já foi tomada era um ato de generosidade daquela pessoa que estava dando um bem como garantia. Já foi dada uma garantia. Por que daria outra garantia? Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui é que o discípulo de Cristo deve estar disposto a até perder direitos pessoais por amor, para resolver um problema com o seu próximo. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de coisas que nos são legítimas pelo bem
das boas relações, pelo bem da boa comunhão, pelo bem da solução dos problemas. E mais uma vez nós vimos Jesus exigindo, ensinando algo que vai além do que é natural, além do que a nossa disposição natural está pronta a fazer. Mais uma vez citando Richard Baxter, ele diz que a regra de Cristo nos ensina a estarmos mais dispostos a sofrer a perda do que a contender pelo ganho. É melhor perdermos e apaziguarmos do que ganharmos e não resolvermos o problema. E às vezes, meus irmãos, a gente, algumas demandas, nós só queremos ter razão. E nada mais que isso. Não nos custaria abrir mão de um direito para resolver a demanda, para resolver o problema, mas nós nos amarramos àquela situação porque nós queremos ter razão. E nós nos amarramos, nos agarramos à ofensa porque nós queremos ter razão. Enquanto nós deveríamos estar dispostos a abrir mão de direitos, a sofrer danos, contudo, que o problema fosse resolvido. Jesus está nos chamando a ir além. E aqui nós mais uma vez precisamos relembrar de um princípio estabelecido pelo Senhor Jesus, que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Logo, a justiça do reino é uma justiça elevada, mais elevada do que as nossas disposições naturais estão prontas para atender. Por isso, nós precisamos da graça do nosso Senhor para que nós possamos viver de acordo com esse padrão estabelecido pelo Senhor. Não está em nós, não é parte de nós fazer algo como isso que Jesus tem proposto. Oferecer a face, entregar a túnica, entregar a capa, não está em nós, não é algo natural do nosso coração. Além disso, no verso 41, Jesus trata de uma resposta a uma obrigação forçada. Na segunda, essa que acabamos de ver, da entrega da capa, uma entrega voluntária. Mas agora chega um ponto de como os crentes devem responder a obrigações forçadas. Verso 41 diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O direito do cidadão romano, visto que Roma dominava sobre aquela região naquele período, a lei dava o direito ao cidadão romano de exigir que um cidadão da terra carregasse a sua carga por 1 milha para descansar, para dar um alívio para ele. Então ele podia chegar, se você era judeu e tinha um romano na estrada com peso, ele podia chegar para você e dizer: carrega a minha carga por 1 milha. E você tinha que levar a carga dele para descansá-lo. E aí Jesus diz: a lei obriga, o Império Romano obriga que os cidadãos sob o domínio romano privilegiem os romanos, andando com eles 1 milha, carregando uma carga para eles por 1 milha. Mas se alguém te obrigar a fazer isso, vá à 2ª milha, carrega 2 milhas ao invés de uma só. O verbo obrigar-se aqui refere a esse direito do romano. Era obrigado. O cidadão não tinha o direito de dizer: eu não vou à 1ª milha. Sim, ele tinha que ir à 1ª milha. Era a obrigação dele de carregar a carga. Mas ao invés de resistir com rancor, Jesus ensina os seus discípulos que eles deveriam mostrar prontidão em servir além do que foi requerido. A 2ª milha representa ou simboliza o espírito voluntário do cidadão do reino, que excede em muito a justiça natural, que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. Martin Lloyd-Jones disse que a graça nos ensina não apenas a cumprir os deveres impostos sobre nós,
A graça nos ensina a fazê-lo com alegria e até mais do que é exigido de nós. A graça de Deus nos prepara para servir. A graça de Deus nos prepara para ir além, para fazer diferente do que o mundo está fazendo. Assim, meus irmãos, o que nós temos nesses versos aqui é uma aplicação do Senhor Jesus de mostrar para os seus discípulos que agora, uma vez cidadãos do reino de Deus, alcançados pela graça do Senhor e habilitados pelo Espírito Santo, os crentes são chamados e capacitados a viver uma vida de justiça superior à justiça dos homens, à justiça do mundo. E se a vossa justiça não excede em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, então você não é digno de estar no reino dos céus. O problema está aqui, porque nós não temos como fazer a nossa justiça ser uma justiça excedente. Nós não temos como fazer porque, naturalmente, como nós já vimos, a nossa disposição, o nosso coração, naturalmente, dispõe para a vingança, dispõe para fazer o mal, dispõe para rejeitar o outro e para exigir que nós sejamos servidos, ao invés de servir. E é por isso que nós precisamos do único que, de fato, tem uma justiça que excede, Jesus Cristo. A justiça de Cristo excede a justiça de todos os homens. E é confiado, é pela fé nele, na sua obra, que nós podemos alcançar a graça de sermos justificados. E alcançar a graça de sermos santificados. E uma vez santificados, habilitados para que nós possamos, por meio do poder do Espírito Santo, fazer algo que vai além do que naturalmente nós fazemos. Viver contrário à cultura do mundo. Viver sob a contracultura do reino de Deus. E aí Jesus termina estabelecendo um princípio muito claro. Dá a quem te pede. Verso 42. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Assim, o último verso reforça o princípio da generosidade exigido ou ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. A lei restringia abusos, mas agora Jesus ensina que o Evangelho chama a generosidade voluntária. O ensino da lei é que a justiça deve ser proporcional à ofensa. O ensino do Evangelho é também que a justiça seja proporcional à ofensa, mas que, de acordo com a ética do reino, a aplicação da justiça seja proporcional e a prática do bem e da misericórdia vá além. Sim, o que ele está ensinando é, ainda que o princípio da justiça seja proporcional, o da misericórdia é que seja desproporcional. Que a misericórdia e a graça seja maior do que a ofensa. Sempre. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. E a exemplo do caráter do próprio Cristo, nós precisamos aprender, porque Romanos nos ensina claramente no capítulo 5, verso 20, que onde em nós abundou o pecado, superabundou a graça. A justiça de Deus é aplicada a nós proporcionalmente ao pecado. E se nós tivéssemos que ser punidos proporcionalmente ao nosso pecado, ai de nós! Tanto que foi necessário que alguém que pudesse suportar o julgamento, o juízo, o peso da ira de Deus, na proporção que deveria ser aplicada, alguém teve que tomar o nosso lugar, Cristo Jesus. Do contrário, nós não suportaríamos a proporção da sua justiça, mas ainda assim, ainda que seja grande, a proporção da justiça de Deus sobre o pecado é de acordo com a ofensa. Mas ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é sempre desproporcional à ofensa. O perdão
é sempre desproporcional à ofensa. O ofensor não merece perdão. E esta é uma verdade que nós temos relembrado constantemente. O perdão e a graça não é para quem merece. O perdão e a graça é para quem precisa dela. Por isso, a graça de Deus é desproporcional à ofensa, é maior do que a ofensa. E assim, nós somos chamados a amar desproporcionalmente, a amar de acordo com o princípio do coração do próprio Deus. Romanos 13, verso 10, Paulo diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós devemos responder à ofensa com amor, com graça e perdão. Mas e nós pensamos, na prática, o que nós faríamos, o que nós deveríamos fazer? Se alguém nos ferisse a face, qual deveria ser a nossa postura, ou qual seria a nossa postura? Se alguém nos tomasse a túnica, estaríamos dispostos a entregar a capa? E se alguém nos obrigasse a andar uma milha, estaríamos dispostos a andar a segunda? Certamente, pelas disposições naturais do nosso coração, jamais seríamos capazes. Mas nós precisamos de confiar na graça daquele que fez tudo por nós. Jesus não somente quando insultado, quando ferido, quando cuspido, ele não somente deu a outra face, ele orou pelos seus ofensores dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus não somente andou a segunda milha por nós, ele de fato trilhou o caminho da dor, do sofrimento, o caminho da morte, o caminho do Gólgota, para que você e eu pudéssemos receber vida. E mais uma vez aqui a gente vê que a misericórdia e a graça é desproporcional à ofensa, porque quando nós merecíamos o castigo, o desprezo, ele orou por nós para que nós fôssemos perdoados. Quando nós não merecíamos que ele andasse conosco, pelo contrário, que ele se afastasse de nós, ele percorreu o caminho da morte até a sepultura e padeceu sobre si mesmo todas as nossas dores, as nossas punições, para que nós pudéssemos ser salvos. Além disso, ele não somente entregou a sua túnica, ou a sua capa, mas ele deu a própria vida. Ele despiu-se da própria vida para que você e eu pudéssemos ser perdoados, para que nós, os seus ofensores, pudéssemos receber o perdão. E tudo isso ele fez voluntariamente. Essa deve ser a postura, então, do cristão. João, no capítulo 10, no verso 18, o Senhor Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Voluntariamente, o Senhor Jesus decidiu nos perdoar, decidiu nos dar a vida. Assim, o ensino de Jesus é baseado nisso. E ao invés de nós estarmos prontos para a vingança, prontos para a retaliação, que nós estejamos prontos para perdoar, prontos para servir e prontos para fazer o bem, além da nossa obrigação como servos de Deus. Assim, nós demonstramos que nós cremos naquele cuja justiça excede em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Assim, o mundo verá que nós somos de fato filhos de Deus. Quando olharem para as nossas obras justas, glorificarão a Deus e ao nosso Deus e Pai que está nos céus. E é com essa perspectiva que nós devemos caminhar no mundo. O mundo vai dizer constantemente: bateu, levou. Mas nós não precisamos responder como o mundo, porque nós somos salvos pela graça daquele que deu a vida por nós e que suportou tudo pela nossa salvação. No reino,
O rei é o modelo. No reino, o rei é o padrão. Portanto, no reino, nós imitamos o caráter do rei. Nós seguimos o rei. E o rei não somente nos chamou para vivermos desse modo, voluntários e misericordiosos, graciosos diante das ofensas que nos cometem. Ele também nos concedeu a graça necessária para que nós possamos viver desse modo. Assim nós devemos seguir, seguindo o rei, olhando para ele, vivendo para ele e buscando glorificar o seu santo e glorioso nome. Portanto, prossigamos pelo rei e pelo reino, para a glória e o louvor do seu santo nome. Amém. Amém. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, porque a sua palavra fiel e verdadeira, a sua palavra, Deus, que não nos deixa enganados, a tua palavra que não nos deixa cometer erros contra o Senhor, ela nos esclarece a verdade. A tua palavra foi explicada, foi explanada, Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda boa disposição de mente e de coração, para que possamos atender ao que o Senhor tem nos ordenado. Sim, Senhor, as nossas disposições nos impelem à vingança, as nossas disposições nos impelem à prática do mal, a pagar o mal com o mal. Mas nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo disponha os nossos corações para temer somente o Seu nome. E assim, ó Pai, nós sejamos tomados de ricos afetos de misericórdia, imitando o caráter do nosso Salvador, supridos pela graça do Teu Espírito, nós possamos, ó Deus, perdoar, nós possamos servir, nós possamos ir além da justiça do mundo. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos Tua graça, para que sejamos bons cidadãos do reino dos céus. É a nossa oração, no nome santo, bendito e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a praticar, a colocar em prática o que nós aprendemos.